Examina-me, Salmo 139, 23 a 24. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24, na nova versão transformadora. Desde a juventude, quando abri a porta do meu coração a Jesus e decidi caminhar ao seu lado, sendo guiado e orientado por ele, esse tem sido um dos textos que me fazem meditar e me levam a uma avaliação mais profunda. Já me vi orando com ele diversas vezes. Como pastor, não lembro a quantidade de vezes que já proferi esses versos. Dias atrás, inclusive, ainda lembro de ter falado aqui na igreja do Chalé, durante o culto. Pois bem, como Deus sempre ouve o que falamos e sabe o que pensamos, chegou a hora de me mostrar alguns detalhes de minha vida que precisavam mudar, ou seja, pecados que precisavam ser confessados, chorados e largados aos pés de Jesus. Pois é, estive com Covid-19 até hoje. Aliás, hoje eu tive alta e passei 12 dias em isolamento social. Mas desde domingo não tinha mais sintomas mais fortes, mas fiquei esperando até hoje igual para ganhar a alta. Eventualmente ainda tenho uma que outra tosse, mas estou medicado. Vencemos mais essa, graças a Deus. Em todos os momentos, Deus esteve no controle. Aqui em casa fomos eu e Suzana, minha esposa, os infectados, e ambos estamos bem. Glória a Deus por isso. Contudo, em todo momento em que eu, Augusto, tentei tomar o controle da situação e agir por meus instintos humanos e pensar nos possíveis desdobramentos, acabava em crise de ansiedade. E isso só piorava meu quadro clínico. Tive momentos um pouco mais difíceis em relação à minha esposa. Dessa vez, a correção foi mais para mim, o sacerdote do lar. Mas nada daquilo que tanto passam pela TV. Creio até que, por influência das mídias e os certos noticiários, acabam fazendo um mal que não temos nem noção. E é como dizem, a grande maioria das pessoas vai passar pela doença sem maiores sintomas ou dificuldades. Para uma pequena parcela da população, as gravidades serão maiores. Meu caso ficou na coluna do meio. Não foi tão fácil, mas também não foi tão grave, não. Contudo, o povo está amedrontado, em pânico. Com isso, os transtornos e traumas emocionais podem levar anos para conseguirmos superar. Muitos ficarão dependentes de medicamentos psíquicos. No meu caso, não chegou a esse ponto. Mas muitas pessoas estão apavoradas com tudo isso. No meu caso, Deus veio até mim numa das noites em crise emocional e espiritualmente doentia. Durante a tarde daquele dia, era uma quarta-feira, havia ido consultar pela terceira vez. As enfermeiras foram gentis, mediram minha temperatura, não havia febre. Minha questão era as sensações febris, mesmo durante o dia e pior durante a noite. Mediram minha pressão, minha temperatura, minha oxigenação, escutaram meus pulmões, coração, conferiram a garganta e tudo dentro do esperado, sem alteração. Então, a médica sugeriu para reduzir a ingestão dos analgésicos, que eu estava tomando uma dose muito alta realmente, para ver como o meu organismo iria reagir durante aquela noite. Eu concordei, pensei, tudo bem, Augusto. Se subir você tem os remédios em casa. Acontece que antes de dormir, chegou a 37,8. Opa, já me assustei. Tomei o remédio, me banhei e fomos nos deitar.
Creio que dei uma apagada. Quando me dei conta e acordei, medi a temperatura novamente, pois me sentia febril. Estava 38,7. Medi de novo, 38,8. Uau! Tomei mais um banho. Passei a suar e meus pensamentos foram a mil. Voaram além dos limites. Me apavorei. E aí pensei, e agora, Augusto, sabichão, como você vai resolver essa? Não é você que resolve tudo do teu jeito? Vai ter de ir ao pronto atendimento. Vão ter de fazer um remédio na sua veia. E eu vertia suor só de pensar nisso. Fui ao banheiro para outro banho morno, para frio. De morno para frio, essa alternância. Sentei-me e lembrei de uma menina aqui da comunidade que quando ela está nervosa ou ansiosa ou se sente pressionada, ela verte água nas mãos. As mãos dela vertem água. Eu era a testa, suor, eu estava suando pela testa. Então, no meu caso, foi no rosto. Pingava suor. Os meus pensamentos doentios estavam detonando comigo. Estavam me derrubando. Aquelas acusações e os tormentos foram aumentando até que falei, mas eu não acredito nas pessoas da saúde. Não vou lá. Naquele momento, veio a voz de Deus e me falou, como você não acredita? São profissionais que dedicam sua vida para salvar a vida dos outros. Quem é você, Augusto, para não confiar nos profissionais da saúde? Pois é. Hoje, refletindo em tudo isso, percebo a cilada do subconsciente. Pois à tarde, recapitulando um pouco então, à tarde daquela quarta-feira, quando eu fui consultar, enquanto esperava a médica me examinar, conversava com uma pessoa que, assim como passou a suspeitar da contaminação por Covid, pagou o exame num laboratório particular aqui da cidade. O resultado saiu em 15 minutos. Ele foi direto para outra cidade vizinha consultar com um médico que prescreveu toda a medicação, a qual tenho defendido e comentado há meses nos programas de rádio da igreja. É um protocolo e que cada dia mais cresce o número de médicos assumindo esse protocolo precoce. Enquanto eu não tinha ganhado todos os remédios. E estava tentando um dos que dizem ser mais necessário nos primeiros dias. De manhã, naquele mesmo dia, havia até conversado com o secretário municipal da saúde, o qual respondeu, a medicação é prerrogativa dos médicos, seu Augusto. Não posso interferir. Meu conhecido estava sendo liberado do isolamento. Muito bem da saúde. E eu nesse estado. E sem um dos remédios. Poxa! Ainda naquela mesma tarde, ao chegar em casa, comentei com a família que erramos em não termos feito o exame particular ou pago uma consulta com o cardiologista que me acompanhava. Já me acompanha há vários anos. Tudo isso o meu inconsciente foi armazenando e o caldo do inimigo estava pronto. Só precisou o momento certo para se manifestar. Mesmo médicos têm dificuldade em aceitar os sintomas psicossomáticos. Alguns não concordam com esses sintomas. Já Augusto Cury, cientista brasileiro, sério, escreveu vários livros. Ele cita essa patologia em nosso interior. Temos trabalhado sobre isso aqui na igreja há pelo menos 2 ou 3 anos. Então, tive de fazer a conversa comigo mesmo, com o meu inconsciente que estava tentando falar mais alto do que a razão e a fé em Cristo Jesus. Augusto Cury chama de DCD, duvidar, criticar e determinar. Nessas horas de pânico, nessas horas de crise, nós precisamos aprender a duvidar, criticar e determinar. Falei para mim mesmo, por que esse pavor todo, Augusto? Duvidando. Quem é você para questionar as atitudes das pessoas e achar que todos têm de concordar com aquilo que você concorda? Então eu estava criticando a mim mesmo. Deus está no controle de tudo, não você.
Aí eu passei a determinar. Veja, as 3 consultas que você já foi. Todos ouviram seu pulmão, está tudo bem, mas o sopro do inimigo dizia, e o resultado do exame de sangue, que ainda não saiu, que você fez hoje à tarde? Veja só como é que é isso. E se precisar tomar remédio na veia? Suzana vai contigo ou Lucas? Mas em tempo de Covid não fica acompanhante no quarto. Percebam a batalha no meu interior. Deus e o inimigo falando no meu interior. E minhas emoções ficaram confusas, doentias, emocionalmente doentias. Foi então que percebi que eu estava querendo ter o controle da situação. Tinha de ser do meu jeito, no meu tempo. No desespero, me humilhei diante do Senhor, pedi perdão e passei a citar em meu íntimo: Senhor, Tu estás no controle. Renuncio a qualquer controle. Me ajuda a confiar em Ti e no Teu agir através dos médicos e da medicação que já estou tomando. Incrível! Parei de suar em poucos minutos. Não demorou muito. E como tudo aquilo me cansou demais, fui dormir sem banho. E a febre diminuiu. Era um sintoma psicossomático. Tomei a medicação na madrugada, mas creio que antes da madrugada, ainda lá pelas 3 horas da manhã, isso era 3 horas da manhã, eu tinha mais uma medicação para tomar, antitérmico. Tomei aquela medicação, mas não tive mais essa sensação térmica se elevando, ao ponto de ser considerado febre. Lembrei de vários textos bíblicos que foram me confortando. Lembrei também de Thomas Kempis, que diz: não há melhor e mais útil estudo que se conhecer perfeitamente e desprezar-se a si mesmo, ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros. Prova é de grande sabedoria e perfeição, ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco do que a si mesmo. Naquela mesma quarta-feira à tarde eu li esse pequeno trecho aí de Thomas Kempis. Deus me confortava e o diabo me acusava. Mas eu precisava decidir a quem eu iria dar atenção. Deus estava a me ajudar, mas eu precisava confiar ainda mais nele. Foi então que me inclinei para o Senhor e entreguei totalmente o controle a Ele. Quantas vezes me achei forte, em algumas até debochei da fraqueza alheia das outras pessoas. Pois bem, Deus resolveu examinar meu interior e mostrar os meus podres, os meus pensamentos doentios. Ele está me mostrando em que áreas preciso permitir que Ele me transforme. E quanto mais duro sou, mais Ele tem de bater para me amolecer. Ainda bem que Ele o faz com carinho e com muita paciência. Nós é que somos apressados normalmente. Mas Deus tem muita paciência conosco. Deus está querendo me levar para um relacionamento, uma intimidade mais profunda com Ele. Está tentando me provar que posso confiar em sua ação em todo o momento, mesmo que aos meus olhos demore. Nos próximos vídeos vou falar mais detalhes de minha vergonha, de meus pecados e vou utilizar o livro Sedentos por Deus, onde num dos capítulos ele relata os 8 vícios capitais de todo cristão que inicia uma jornada com Deus. Vou mostrar a teoria, vou mostrar então a teoria do livro e dar exemplos da minha vida, pois sou tão pecador como qualquer um dos meus ouvintes. Talvez até mais. A diferença está no fato de que Jesus já pagou na cruz do Calvário cada um dos meus pecados. Talvez as pessoas até me condenem, mas Ele não.
Ele me confronta com a verdade da sua palavra, me ajuda a perceber onde estou errando, me segura pela mão e me conduz pelo caminho da santificação e da purificação. É uma jornada de relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Claro que eu preciso me arrepender de cada um dos meus pecados. Creio que Deus tem o desejo de me levar para a próxima fase de minha vida. Ele deseja mais de mim e para isso ele precisa me amadurecer, me santificar. Tenho clareza que as dificuldades e provações da vida nos preparam e nos levam a sermos mais obedientes, mais pacíficos, mais amorosos. Disse ao Senhor: faça tudo conforme a tua vontade, eis-me aqui. Essa foi uma das frases que mais falei naquela noite. Nas últimas semanas, nas próximas semanas, vamos aprofundar aquilo que Deus tem me mostrado que preciso mudar. E que pode ser difícil, mas Ele segurará a minha mão, me conduzirá. Eu confio nisso. E você, tem aproveitado as adversidades da sua vida para aquietar e buscar mais ao Senhor? Uma intimidade mais profunda, mais íntima com Ele? Em tempo. Repeti a consulta naquela sexta-feira, na quarta tive crise e um pico de temperatura, e realmente foi temperatura alta. Naquela mesma semana, na quarta-feira, e fiz exames de sangue. 2 médicos ouviram meu pulmão, me examinaram, coração, oxigenação, tudo. Um médico passou para o outro, então. E ambos falaram para só tomar o antitérmico, caso houvesse febre e ou dor. Não ficar tomando como eu estava tomando. Receitaram outro antibiótico, mais forte, por mais 5 dias e fortificantes para o sistema imunológico, pulmões e para a tosse. Ou seja, não é questão de remédios. Realmente, tomei os remédios, estou curado do Covid, estou bem, mas aprendi que preciso tomar os remédios corretamente, preciso me cuidar, descansar o suficiente, tomar bastante líquido e entregar o controle ao Senhor, permitir que Ele faça a obra do jeito dele. Oremos. Senhor, não tenho muito a te dizer. Na verdade, me ensina a te ouvir. Preciso aprender a te ouvir em minhas orações. E faça a oração de Davi, a minha. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24, na Nova Versão Transformadora. Amém. Que Deus os abençoe e os conduza pelo caminho eterno.